Olá, paz de Cristo. Hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência, que está aqui na Bíblia, capítulo 20 de João, de versículo 22 e 23, que diz assim: Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. Aquele a quem retiverdes, lhe serão retidos. Então, após ressuscitar dos mortos e aparecer aos 10, Jesus instituiu o sacramento da penitência e deu poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Este é o sacramento da penitência. E vamos ver aqui também no Catecismo de Perguntas e Respostas o que a Igreja nos ensina sobre esse sacramento. O que é o sacramento da reconciliação? A penitência ou a reconciliação, chamada também de confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para o perdão dos pecados cometidos depois do batismo. O que é necessário para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão, são necessárias 5 coisas. A primeira, exame de consciência. A segunda, arrependimento. A terceira, propósito. A quarta, confissão. E a quinta, satisfação. Quais são os frutos espirituais do sacramento da penitência? Os frutos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual se recupera a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna, a remissão das penas temporais, a paz, a serenidade da consciência e o consolo espiritual e o fortalecimento espiritual para o combate cristão. Como se faz um exame de consciência? O exame de consciência se faz colocando-se na presença de Deus e trazendo à memória os pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões contra os mandamentos de Deus e da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Qual o arrependimento dos pecados? O arrependimento dos pecados é uma verdadeira dor e o detesta sincero dos pecados cometidos e o firme propósito de nunca mais pecar. O que é o propósito? O propósito consiste na vontade firme e decidida de nunca mais pecar e de empregar todos os meios necessários para evitar o pecado. O que é a confissão? A confissão é a comunicação dos pecados feita ao confessor, para que seja concedida a absolvição. Que pecados somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar os pecados mortais, mas é bom também confessar os veniais. Como devemos acusar os pecados? Devemos acusar os pecados declarando o número deles, a espécie e a circunstância, que muda as espécies. Que deve fazer quem na confissão esqueceu pecados mortais? Quem na confissão esqueceu pecados mortais deve acusá-lo na primeira confissão que fizer. O que é satisfação? A satisfação é a execução da penitência dada ao penitente pelo confessor. Quando se deve cumprir a penitência? Deve-se cumprir a penitência o mais depressa possível. Que fim tem a penitência dada pelo confessor? A penitência dada pelo confessor tem por fim
a reparação das injúrias feitas a Deus pelos pecados cometidos. Amém. Esse é o sacramento da penitência que Jesus instituiu após ter ressuscitado dos mortos e aparecido aos 10. Soprou sobre ele o Espírito Santo e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. A quem retiver, serão retidos. Então, Jesus deu essa autoridade, esse poder aos apóstolos, que hoje são os bispos e os padres, seus auxiliares. O poder de perdoar os pecados. Que quem perdoa é o próprio Jesus. É o próprio Deus, não é o Padre. O Padre é apenas uma testemunha ordenada. Então, esse é o sacramento da penitência. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de confessar, porque diz assim: eu não vou confessar a um padre que é um homem como eu. Ele é um homem como qualquer um de nós, mas é um homem diferente, um homem ordenado, escolhido por Deus para essa missão. Suas mãos são ungidas quando recebe o sacramento da ordem para abençoar, para santificar, para trazer Jesus na Eucaristia, para perdoar os pecados. Assim, Jesus o quis dar esse poder aos sacerdotes, aos bispos, aos apóstolos. Então, o pecado confessado no sacrário, o pecado confessado é entre Deus, o confessor, e o padre. Se um padre revelar um pecado que foi confessado, ele será excomungado. Então, seu sacramento da ordem será suspenso. Não pode revelar um pecado confessado. Ninguém tenha medo, que o padre também não vai ficar se lembrando de pecado, de coisa ruim de ninguém. Se confessou, foi arrependido, se arrependeu, o padre deu absolvição, você foi absolvido, você vai absorver a culpa, né? Aí você vai ter que cumprir a pena, ele vai lhe dar uma penitência, e você cumpriu aquela penitência, acabou. Aquele pecado acabou. Deus perdoou, está perdoado. Isso é a autoridade da igreja. Por isso que a necessidade de nós buscarmos o sacramento da penitência. Eu posso, em casa, fazer um ato de piedade, pedir perdão a Deus e Deus me perdoar? Posso. Deus perdoa, perdoa. Mas aí eu não tenho aquela certeza. E no confessionário não, no confessionário sim. É certeza absoluta que eu vou me confessar e meus pecados serão perdoados após a absolvição. Essa é a certeza. Então por isso que nós devemos buscar o sacerdote quanto antes, para buscar esse sacramento da penitência, nesse sinal de salvação. Todos nós, quando nascemos com a imagem decaída pelo pecado original. Quando recebemos o sacramento do batismo, esse pecado, essa mancha sai de nós. Estamos livres do pecado original. Aí o cidadão vai receber o sacramento da confirmação, depois a Eucaristia. Mas se ele for batizado quando adulto, todo pecado praticado e o que ele trouxe por herança são perdoados naquele momento. Por isso que a igreja, Jesus deixou a instituição do sacramento da penitência. Fomos batizados quando criança, a mancha do pecado original, nós somos libertados dela, mas praticamos pecado durante o tempo todo. Então esses pecados que devem ser buscados no sacramento da penitência. Esse pecado mortal que nós praticamos. Esse pecado mortal que afasta a gente da graça de Deus. E quando confessamos esses pecados, eles são absolvidos, são perdoados, então nós somos livres novamente e estamos em estado de graça. Amém? Que Deus nos proteja, nos guarde, nos dê força para cumprir nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.